Bom, nós seguimos acompanhando os debates, vamos mudar um pouquinho de assunto, né, sobre a reforma tributária que está no Senado. Especialistas apontam que a proposta pode elevar o custo do ITCMD, que é aquele imposto sobre herança, e isso pode acontecer em 9 estados. Vamos entender então melhor essa situação com o professor de Planejamento Tributário da pós-graduação da PUC São Paulo, Luiz Cláudio Ucchio. Luiz Cláudio, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. Muito obrigado, Thiago, por me receber. Tá certo. Então conta pra gente aí o que que a proposta apresenta de alteração nesse imposto e pelo jeito aí deixou muita gente preocupada, né? É. Existem dois pontos, Thiago, nessa proposta, que o pessoal tá preocupado, né, com a eventual aumento da tributação, né? O primeiro ponto é algo que já está tramitando há algum tempo, paralelamente, que é subir a alíquota, né, que alguns estados cobram hoje 4% ou 8% sobre as doações e herança, né? Então, a gente tem no Brasil inteiro, é um imposto estadual, então a gente tem 26 legislações mais do Distrito Federal sobre essa matéria. Então, a gente tem alíquotas que vão de 4% a 8%. Paralelamente à famosa reforma tributária, né, que eu já até tive o prazer de falar no canal sobre outros aspectos, está tratando sobre um aumento dessa alíquota aqui definida pelo Senado de até 16%, ou seja, um aumento de quase 100% no teto da alíquota base. Qual que é o receio, né? Nunca de passar essa reforma junto com a reforma tributária, que até então os senadores não tinham esse intuito de promover essa mudança. Por quê? Porque é uma mudança que afeta muita gente, né? Basicamente classe média alta, e é uma medida não popular. Então eles estavam com esse receio. Agora, no arcabouço da reforma, eles estão pensando que pode ocorrer isso, então a gente estaria falando um aumento de até 16%, para 16%, ou seja, um aumento de até 100% na alíquota atual. Ou se a gente pegar estados como São Paulo, se não me engano, Mato Grosso do Sul, seria um aumento de quase 200%, tá? A alíquota praticada hoje. E o segundo ponto, e aí interfere menos a população e mais um setor muito específico, é quem tem bens no exterior. Hoje, o que existe quem tem bens no exterior, praticamente o STF deu uma decisão dizendo, é um pouco mais complexa, né, mas para simplificar aqui para a audiência, é de que se você tem bens no estrangeiro, ainda que você more no Brasil, você não pagaria o ITCMD, uma decisão do STF, tá? Só que o que aconteceu? Os estados conseguiram, né, dentro das negociações, aprovar dentro da reforma tributária, essa sim, a PEC 45, que todo mundo vem falando, de mudar tanto o texto constitucional para que permitisse a cobrança sobre bens no exterior, né? Então, basicamente, são essas duas mudanças aqui que estão caminhando em paralelo, mas que, pelo que a gente está vendo, né, existe um receio pela essa questão da volatilidade da lei, se vai poder ter as duas mudanças ou uma só. Só interessante aí, você citou alguns estados e dentre eles 3 grandes estados que são produtores, principalmente aí do agronegócio. Quando a gente fala dessa questão aí de herança, a gente lembra muito da sucessão familiar no campo, que já é muito difícil de você manter o jovem lá dentro. Quando você vem com uma medida como essa, você acredita que pode impactar então ainda mais esse tipo de sucessão? Sim, pode. E dentro desses estados, a gente sabe que vários dos familiares que têm fazendas aqui no Brasil, terras, também tem outros países, né? Também impacta nesses outros estados. Então, a gente estaria tanto uma discussão que é acima da Constituição brasileira, porque eu estaria tributando uma operação que estava ocorrendo lá fora. Então, você imagina que hoje já existe uma alíquota relativamente baixa do imposto de herança e doação, e só um parêntese, tá, que é bom saber, porque esse é o único imposto que no Brasil é baixo, que em países como os Estados Unidos e alguns países europeus chega a ser 50%. Mas o pessoal fala, temos que aumentar. É que o pessoal esquece que a carga tributária outra já é muito maior que nos outros países, né? Então, a gente tem que sempre analisar no contexto. Mas realmente no Brasil é um valor relativamente baixo se a gente pegar só o imposto de doação e de herança. Agora, você imagina que historicamente esses valores são baixos exatamente para o que você falou, Thiago. Já é difícil você manter uma das pilares da economia brasileira, que é o agro. Agora, imagina que a hora de receber você vai ter que pagar 18%, 16% sobre o valor da sua propriedade, né? Primeira coisa que talvez o herdeiro que já não tenha muita vontade de ficar no campo é vender para um multinacional, para alguma empresa nesse sentido. Situação que preocupe muito, né? Agora, diante de todas essas preocupações, esses pontos que você elencou aqui para a gente, a proposta está no Senado. Você acredita que pode ter algum tipo de mudança? Os senadores podem mexer nesse ponto específico?
Eu acho que os senadores não vão mexer nesse ponto específico, Tiago, porque eles conseguiram colocar também nessa reforma que esse imposto vai ser progressivo, né, em função de outros conceitos. Dentre elas, a utilização pode ser um deles, mas isso vai ficar muito para aquelas famosas leis complementares, né? Até brinco com todo mundo que está tudo definido em lei complementar, a gente está discutindo muita coisa agora que vai ser definida só em lei complementar, não vai ser na PEC. E é bom lembrar que essa inclusão para aumento e progressividade do ITCMD foi uma das questões imputadas pelos estados. Os estados que viam que iam ter uma perda de arrecadação com a reforma, essa foi uma maneira que o governo federal, na verdade aí o Congresso, né, deu para os estados ficarem favoráveis à reforma, dando essa possibilidade não só de aumento, mas de progressividade. Então, como é uma questão muito técnica, né, poderia ser que para o agro ter algo no sentido de que, olha, vamos ter uma alíquota diferenciada porque isso aqui é imóvel rural, caracterizado lá pela legislação como imóvel rural, então a gente pode ter um valor menor. Mas isso não é questão de Constituição Federal, isso é de lei complementar. Então, ou seja, não deve ser tratado agora pelo Senado, o que vai continuar essa volatilidade, até uma fofoca tributária que a gente brinca aqui, que todo mundo fica falando e começa a criar um certo caos. Eu entendo que deveria ser tratado numa lei complementar e sim, o agro deveria ter talvez uma progressividade em função do tamanho da terra, do valor e principalmente da utilização, né? Se é terra não utilizada, é um tratamento. Se é uma terra produtiva que está gerando, é outro tratamento. Pois é, agora essa questão da lei complementar, ela vai levar tempo ainda, né? Precisa primeiro ser aprovado, sancionado, tem todo aquele período de teste, depois vem as complementares. Até lá, como é que fica toda essa situação? Esse é o que a gente reclama, inclusive, para as outras áreas, Thiago, porque você está dando, essa PEC, ela permite que a questão do ITCMD, pelo menos na parte de imóveis fora do país, ou de ativos, né, só imóveis, né, qualquer ativo que você tenha fora do país, seja aplicado de imediato. E até interessante, né, que que eles não respeitam para fins de sucessão, ou seja, no caso de herança, se ocorrer no exterior, já começar a ocorrer a partir da publicação da emenda constitucional, não vai precisar nem ter lei complementar. Então, você acaba dando também um cheque em branco, como está falando de todas as áreas. Aqui você deixa um cheque em branco para os estados poderem regulamentar sem a lei complementar. Por quê? Eles já sabem que vai demorar e eles não podem ficar esperando. Então, por isso que eles tentam fazer dessa maneira. Não é ideal tecnicamente falando, por isso que eu acho que uma lei complementar, ela já deveria deveria já ter um prazo para elas estarem aprovadas, né? Sem dúvida, né? Vamos acompanhar os desdobramentos aí dessa reforma que tem preocupado muito mais do que, acredito que, auxiliado a gente, né? Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, foi uma satisfação falar com você. Qualquer dúvida que pintar por aqui, a gente recorre a você de novo, tá bom? Será meu prazer aparecer aqui de novo.